E antes de entrar na questão propriamente, eu queria dizer que muitos podem achar que, como a consultora de imagem domina as técnicas, ela domina os conhecimentos de estilo, cores, montagem de looks e também comportamento para as que trabalham nessa área, as pessoas podem achar que por isso a consultora sabe tudo, ou está bem, ou que ela não tem E isso dificuldades com a está própria gerando. imagem. Então, vamos começar desse ponto, que eu acho muito interessante. Como que é essa Bom, pressão? primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Fui sua aluna, acho que a gente fez essa conta aí de padaria, né? Acho que uns 4 anos atrás. E assim, foi um curso que me agregou muito, porque ele não é sobre técnica, mas ao mesmo tempo ele traz fundamentos que eu acho que são importantíssimos e imprescindíveis, justamente para a gente saber aplicar as técnicas de uma forma mais humana, de uma forma menos regra, menos impositiva, né? Eu sou uma pessoa que eu tive compulsão, né, por compras. Eu falei, acho que eu falei isso na época, na aula. Inclusive, a gente não se vê há muito tempo, mas por acaso ou não, a live que você fez justamente sobre esse assunto me saltou os olhos e eu entrei assim, eu não. Era um dia que eu nem ia ficar aqui na. Eu tava saindo para almoçar, e aí eu vi, eu falei, não, eu preciso. E aí, quando eu vi o tema, eu falei, eu tenho que escutar. Então, eu participei tomando banho, me arrumando, mas eu quis ficar atenta ali, porque é um assunto que, né, me toca diretamente e também acaba me dando respaldo para outros atendimentos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu conheci a consultoria de imagem por causa da minha compulsão por compras, né? Eu desenvolvi compulsão por compras. Eu tive um curso preparatório para concurso público de 2005 a 2013. Por isso que eu falo que eu sou dinossauro do ensino à distância, porque a gente fazia ensino telepresencial. E assim, era muito gostoso, mas era muito perrengue, era muito estresse. E aí, por conta, né, dessas emoções que eu talvez não estivesse sabendo extravasar, conhecer também, né? Foi uma época em que eu tive acesso a muitas marcas, ia muito para São Paulo. Então, você também começa a conhecer. O poder aquisitivo aumenta, então você também, né? Então, assim, você também é levado de uma certa forma. Eu falo que a compulsão por compra, por comprar, é muito cruel, né? E a de comida também. Eu tive as duas. A de comida eu luto até hoje, a de compra está bem sossegadinha. Não sei se tem cura. E aí, por conta dos estresses da vida, eu descontava muito, ou na comida ou nas compras, de uma forma que ficava uma gangorra, né? Ou eu estava comprando muito, e aí acabava, né, não me preocupando mais com o corpo, ou vice-versa. Olha que interessante, você está trazendo aí a sua experiência, que é compulsão por compras e a compulsão por comida, né? E que são assuntos que se entrelaçam, a questão do corpo e a questão da roupa, da imagem, Exatamente, da aparência, exatamente. né? E aí, por conta da compulsão, a minha analista na época, porque o meu sofrimento vinha não só de exagerar e acabar, às vezes, né, comprometendo muito mais do que o limite do cartão, tudo isso, também vi uma culpa por não usar aquelas roupas, uma culpa por ter feito escolhas erradas ou escolhas desnecessárias. Muitas vezes a minha compulsão aparecia no momento de decisão. Se eu tinha que decidir por A ou B, eu falava, vou levar os dois. Porque eu não queria ter aquela angústia da decisão também. Porque decidir é dizer não, né? E quando você decide por uma coisa, a gente está abrindo mão de outra ou de outras. Então, eu acabava levando os dois. E fui acumulando muita roupa. E toda escolha, né, Amélia, pressupõe uma renúncia. E essa renúncia, ela nos impacta, ela nos, enfim, ela nos implica. Então, a gente sai daquela posição ali no limbo de não resolver nada e você tem que se colocar Exatamente. algo de seu ali, Então, né? por conta dessa angústia, a minha terapeuta na época, que é a mesma até hoje, ela me recomendou que eu procurasse um trabalho de uma profissional, chegou a me indicar. Na época eu não sabia, só descobri depois que a pessoa que eu contratei não era consultora de imagem. Na época eu não conhecia muito pouco, na verdade eu fui procurar saber por conta dessa indicação. E a pessoa, na verdade, era... Hoje eu faço essa comparação, era personal stylist, ela não era consultora de imagem. Então, eu não fiz análise cromática, eu não fiz uma análise corporal, uma análise de estilo aprofundada. Não foi um bate-papo,
me serviu para muita coisa, né? Até para despertar o meu interesse pela área. E foi assim que eu fui apresentada à consultoria de imagem, né? De uma certa forma. Então é um trabalho que valeu, porque se serviu para te levar para a área, foi legal, né? Depois, durante o processo, eu entendi que não era uma consultoria de imagem, era uma personal stylist. Eu fui ler e estudar muito sobre o assunto, porque eu comecei a ter contato. E aí me despertou o interesse, e aí depois, em 2014, eu fui fazer a minha formação, né? Larguei lá a minha outra empresa e fui fazer a formação. E acho que eu cheguei a comentar isso com você também, inclusive na live, né? Foi o medo, né? Poxa, vou trabalhar com isso. E o medo de estar em constante contato com compras, com shopping, com marcas, né? Com tendências, com novidades, novas coleções. Então, aquilo me assustou um tempo. Eu não vou dizer que de cara, de primeira, assim, foi super tranquilo. Não. Por quê? Porque eu vinha de um processo. Agora, eu ainda tinha a desculpa de comprar com consciência, comprar de uma forma mais assertiva. Então, no início, eu parei de comprar coisas assim, parei de fazer compras burras, digamos assim, né? Comprar 3 peças muito parecidas ou peças que realmente não tinham a ver comigo, mas eu continuava comprando no volume. Né? Então, isso só foi melhorar anos depois, até o ponto de hoje, diz eu preciso comprar uma coisa para mim. E eu falo, ai, não acredito, não quero ir no shopping, não quero comprar. A compulsão alimentar ainda não cheguei. Mas eu não entendi. Como que é essa relação sua com as compras hoje? É mais tranquilo ou não? Às vezes, precisar comprar e falar, ai, não tô com... Eu vou no shopping, eu faço toda a pesquisa para cliente, fico o dia inteiro ali fazendo compras com ela. E óbvio que nesse, né, entra e sai de loja, você acaba vendo uma coisa ou outra que você gosta. Aí eu falo assim, no final eu volto para ver. No final eu volto para ver. E esse final não volto para ver coisa nenhuma, porque eu tô tão cansada. Aí eu falo, não, depois eu vejo, tô sempre aqui. E isso acabou naturalmente não me... eu fiquei mais tranquila. Eu parei talvez de sentir aquela urgência, né, por comprar, preciso comprar aquilo. Porque hoje eu sei fazer escolhas mais assertivas, né? Eu consigo fazer uma conta de cabeça se aquilo ali vai me render bons looks ou não. Então, mas uma coisa que foi até corroborado pelo seu curso, eu não prometo, que eu já vi muitas pessoas, principalmente no começo, né? Prometendo que a consultoria de imagem, ela faz você gastar menos. Eu tomo muito cuidado com isso. Por quê? Depende da sua relação, né? Teoricamente, faz. Porque você vai comprar, né, cores que ficam melhor em você vai priorizar mais determinadas modelagens, você vai ser mais cautelosa com o tipo da roupa, né? O estilo da roupa. Mas eu não posso garantir que uma pessoa que tenha muito poder aquisitivo e que goste de comprar vai continuar comprando num volume ou, né, num volume de peças. Eu acredito, né, que com a consultoria isso melhora bastante, mas às vezes ela vai continuar gastando o mesmo tanto, Sim. talvez fazendo compras mais assertivas. Eu adoro essa honestidade, esse papo reto, assim, na eu sou consultoria de imagem. É por aí, né? A gente não pode garantir, do mesmo jeito que a gente não pode garantir a autoestima. Tem um tal aí de dar autoestima, de dar autoconhecimento. Eu penso que em determinadas situações, né? Dependendo de como esse trabalho foi conduzido, né, Ana? A cliente pode até ganhar autoestima. Porque a autoestima é uma coisa tão complexa que está lá no fundinho, né? É algo que a gente lida o tempo inteiro. E se a cliente tem dificuldades com a imagem, porque aqui nós estamos falando de perrengue, uma coisa toca a outra, não vai ser a consultora que vai dar. A gente luta há anos na análise, né? Eu já não faço análise, mas eu fiz 25 anos da minha vida, você faz análise. Para a gente lidar com a autoestima, uma coisa que leva anos, não vai ser uma consultoria onde você vai ter alguns encontros com a cliente que você vai dar. Então, essas promessas, né, que a gente vê por aí, elas são muito perigosas. É uma coisa, né, que eu aprendi no seu curso, e para mim, assim, é uma coisa que eu replico, não só nos meus atendimentos, até nos meus cursos, que foi minha aluna, não sei se tem aluna aqui. Eu dou um workshop, né, um curso que é para ajudar as outras consultoras a desenvolverem o seu dossiê. Só que, como até as próprias falam, sim. Mais do Deve ser incrível. Dossiê.
passando um helicóptero bem agora. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explicar o embasamento das coisas. Por que eu estou dizendo aqui? Por que eu estou sugerindo aqui? Então, eu dou toda uma prévia no primeiro dia. É toda uma estrutura antes de desenvolver o dossiê. E eu tenho um slide ali que é muito baseado em tudo que eu aprendi contigo. Que é sobre você não julgar, que é sobre você entender que a cliente é sua protagonista, é a protagonista do processo, não você. A escuta, né? A fazer perguntas abertas e não perguntas fechadas para que, né, você não se limite. Você aprendeu muita coisa, hein? Você falou as coisas mais importantes aí do método Interestilo. Tô feliz! Minha nota então, 10. Por quê? Porque às vezes talvez a gente acabe se perdendo, principalmente quem está começando, né? De achar que talvez precise implementar uma regra ali para que a cliente siga. A gente tem que, eu acho que só a experiência, né, e a maturidade traz para a gente a tranquilidade de assim, bom, eu passei o que eu podia passar, eu ajudei até onde eu podia ajudar. Se a pessoa internalizou aquilo, porque às vezes ela até contrata uma sensação de eu quero me livrar desses problemas, isso é uma coisa que me angustia. Mas se ela não se aprofundar naquilo, né, se ela não tomar aquilo como autoconhecimento, não é a gente que vai dar, ela que vai, né, desenvolver o próprio autoconhecimento, às vezes você vai falar e aquilo ali não vai internalizar, aquilo ali não vai, talvez, bater onde tem que bater. E às vezes, Ana, eu observo uma coisa, talvez você já tenha visto. Às vezes a gente fica tão ansioso para dar tudo para cliente, você quer, às vezes a cliente vai e contrata alguma coisa, às vezes ela não contrata a consultoria completa, mas a gente fica ansiosos para entregar tudo. E a gente não entende que cada cliente tem seu tempo. E um trabalho bem feito vai fazer com que essa cliente volte. Às vezes a gente pensa assim, mas eu fiz tão pouco, nossa, mas essa entrega foi pouca, podia mais. Mas a gente não sabe o alcance do nosso trabalho e como que aquilo ali já pode ter provocado uma revolução na vida da cliente. Então, a gente lidar com as nossas ansiedades, e aí a gente toca no nosso tema de hoje, esse é um perrengue que a gente enfrenta, né? Enfim, a gente precisa estar mais atentos a isso e não querer ir com tanta sede ao pote e achar que nós temos que resolver o problema todo da cliente. Primeiro que não existe resolver o problema todo de estilo e de imagem. Mas, às vezes, aquele pouco, entre aspas, pode significar muito. Pode fazer com que a cliente tome um outro rumo na vida dela, não só em termos de visual, de imagem, mas pode abrir as possibilidades de outra coisa na vida dela que ela estava emperrada. Inclusive, eu tenho muitas clientes que depois se interessam para fazer a formação em consultoria, porque talvez não tivessem até então enxergado aquilo ali como uma forma, né, uma forma de um trabalho que é mais profundo do que simplesmente fazer com... Não, eu não quero dizer que quando a etapa de montagem de looks, né, a parte palpável da coisa, que ela não é importante, ela é. Muitas clientes me perguntam claro que assim, eu não quero fazer tudo isso não, eu quero fazer só a montagem de looks. Eu falo, eu não trabalho dessa forma. Então, às vezes, ela acaba aceitando passar pela análise de estilo e todos os outros processos anteriores, visando o que vai chegar lá na frente. Só que quando ela passa, ela vê que aquilo ali é tão importante